Intercelar, vamos lá. Bom dia, gente. Olha quanta gente bonita aqui, hein? Nessa manhã de domingo. E o Chico, a Lázara, que já me deixou emocionado logo de manhã, mandando uma mensagem de incentivo. Eu que sou grato a você, Lázara. Muito, muito obrigado. A Andréia, a Regina Nogueira, o Nilson, Leonilda, Ana Azevedo. Olha que bacana. Turminha logo cedo, numa manhã de domingo, né? Vindo angariar, buscar, aprender um pouquinho mais. Eu peço licença para entrar na residência de vocês, nos seus lares, nesta manhã de domingo, agradecendo o convite que foi feito pelo Jaci, em nome desta casa maravilhosa, o Consolador, todo o apoio do Kiko, que todas as manhãs, nos domingos, está aqui para poder dar toda a assessoria aos palestrantes que aqui vêm. A Lázara, que sempre incentivando a todos nós a seguirmos neste caminho, que é o caminho que nos conduzirá à luz. O tema de hoje, ele é bastante pertinente e eu venho aqui não na condição de ensinar nada, mas de compartilhar com vocês um estudo que fizemos para apresentar na palestra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma extração de um versículo do Evangelho. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro. Esse aqui é o Fonte de Luz. É uma série, ele pertence a uma série de livros, né, que foram trazidos por Emmanuel através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. São, se eu não estiver enganado, 5 livros: O Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, esse que é o Fonte de Luz, tem também o Vinha de Luz e o Ceifa de Luz. Então, são 5 livros que fazem parte desta coleção, onde Emmanuel ele extrai um versículo e este versículo ele faz um desenvolvimento da ideia, ele traz lições profundas, bem minuciosas, que são para que nós possamos fazer reflexões, possamos, através das mesmas, observarmos as nossas atitudes e melhorarmos, que esse é o propósito de nós estarmos aqui. Então, é a lição 106 deste livro, que tem o título Sirvamos ao Bem. Antes de entrar propriamente no título, eu quero fazer uma observação quanto ao significado da palavra sirvamos. Eu fui num dicionário que eu gosto muito, que é aquele novíssimo Aulete. Ele está atualizado e traz ali uma riqueza muito grande no significado das palavras. Por que eu estou dizendo isso? Porque, que nem já ouvimos falar, o dicionário é um livro muito importante, né? É onde a gente tem o significado, é onde a gente tem um estudo e tem ali muita riqueza que nos ajuda no entendimento. Então, quando nós falamos sirvamos ao bem, quando nós falamos de serviço, nós estamos indo ao dicionário para buscar o que é o significado da palavra serviço. E eu trouxe aqui das inúmeras propriedades, né? Trouxe duas ideias do significado da palavra serviço, que cabem muito bem aqui na manhã, na nossa palestra. Serviço, condição de estado de quem serve a outrem. Ou seja, nós sempre estamos em serviço e precisamos dele. É uma das leis que está sendo apresentada no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Então, todos nós precisamos prestar serviço,
se quisermos ter um desenvolvimento nessa vida. Desde o desenvolvimento básico, que é o material, também no serviço de se educar, no serviço de adquirir conhecimento, no serviço prestado a outras pessoas. Então, de alguma maneira, o serviço é uma regra básica, porque faz parte de uma lei natural, que é a lei do trabalho. Estamos inseridos nela, e não há outro meio. Se estamos encarnados, precisamos muito de executar o serviço. O outro significado que tem no dicionário novíssimo Aulete diz assim: algo que se faz a alguém sem esperar pagamento ou retribuição. Então vejam vocês que serviço também, no entendimento do novíssimo dicionário Aulete, nos coloca, já nos dá a noção, já nos dá um norteamento que você pode estar prestando o serviço sem esperar retribuição, sem esperar recompensa. Parece que tem muito a ver com o que nós estamos aprendendo na doutrina dos espíritos, que é sobre a caridade. Isso a gente tem que refletir, ok? Nesse texto que o Emmanuel extrai, que é Sirvamos ao Bem, ele está na Bíblia. Você pode, em qualquer versão da Bíblia, você vai em João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 5. Foi lá que Emmanuel extraiu esse versículo. Mas, ao ler, eu achei por bem, para dar uma noção maior do significado desta lição que Emmanuel nos traz, trazer para vocês no que está inserido esse versículo. E eu vou ler aqui para vocês. Então, em qualquer Bíblia, ok? Você vai em João, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo de 1 a 5. E lá está escrito assim. Antes de ler aqui, eu só quero fazer uma menção. Nessa condição, João vem apresentar Jesus, no entendimento dele, de João. Então, no entendimento de João, ele diz o seguinte, que João, né, ele apresenta Jesus como a palavra, o verbo, que já existia antes da criação do mundo. Isso tem um significado. Ele entende que Jesus, sendo o verbo, ele é o verbo de Deus. E sendo o verbo de Deus, ele entende que Jesus estava com Deus e ele era Deus. Traduzindo para nós, né? Quando Jesus nos diz que ele e o Pai são um só, não significa que é a mesma personalidade, que Deus e Jesus são as mesmas personalidades, de forma alguma. Mas ele está dizendo que o entendimento que ele tem do que é Deus e como ele se coloca a serviço de Deus, como ele entende Deus, já permite que ele extraia os pensamentos de Deus e tenha esse entendimento, que é o propósito de nós estarmos aqui, de evoluirmos e entendermos o que é Deus, entendermos o que é a prática constante do bem ao próximo. Então, João faz essa apresentação, que ele entende que a grandeza de Jesus é tão imensa que Jesus é o Criador do nosso planeta. E ele vem no versículo número 1, desse capítulo 1, e coloca da seguinte maneira: o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele, Jesus.
Todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, que é o versículo que Emmanuel extrai. É a luz resplandece nas trevas, né? Que tem o título deste livro, deste momento aqui que é o Servamos ao Bem, ok? Então, João faz a apresentação de Jesus, no entendimento dele, que ele é o responsável pelo nosso planeta, ele é o responsável por este mundo, ele é o responsável por nos trazer e nos apresentar uma outra condição, uma condição de que Deus é o Pai, é o Criador, é a questão que a gente está refletindo. Então, quando ele diz servamos ao bem, o ato de servir, Emmanuel vem aqui e começa a dizer: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Olha como que Emmanuel começa a explicar este versículo. Ele diz aqui, eu vou repetir: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Aparentemente só no serviço do bem. Muitas vezes nós, mediante a fazer o bem, mediante a proporcionar ajuda a quem possa estar precisando, muitas vezes nós nos vemos sozinhos. E isso acontece em todos os setores da vida. Muitas vezes nós começamos com mais pessoas junto, mas por algum motivo acabamos ficando só. Então aqui, Emmanuel está dizendo que isso é muito comum. É muito comum na sua vida você estar só na prática do bem. Até mesmo porque pode ser que muitas pessoas não façam bem, mas nós temos que fazer. Pode ser que você comece a fazer o bem e as outras pessoas façam exatamente o oposto disso. Mas a gente, segundo está aqui, e segundo temos um compromisso de continuar fazendo o bem. É claro que aqui, quando ele diz não se aflijas, é porque muitas vezes pode nos desanimar. Isso pode acontecer, como nós falamos, em todos os setores da vida. Pode acontecer, por exemplo, também dentro de um centro espírita. Você começa a ajudar, as pessoas começam a ajudar, mas cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu momento de despertar. Muitas vezes nós temos um pensamento errado da casa, do centro espírita. Nós jogamos uma responsabilidade muito grande no centro espírita, onde achamos que todas as pessoas que estão lá, elas são pessoas altamente capacitadas, que não têm problemas, que não têm dificuldades, que conseguem tirar de letra todos os problemas que aparentemente poderiam ter. E não é assim que funciona. Nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Então, muitas vezes, não crie expectativa. Faça as coisas por você mesmo. Se você está dentro de um centro espírita trabalhando, ainda que outros estejam para se desanimar, é nessa hora que as pessoas mais precisam daquele que tem uma capacidade maior de fazer o bem. E aqui no texto, a gente seguindo a leitura, vai muito bem justificar isso. Preste bem atenção. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Que nenhum de nós se sentiu assim, sozinho
mediante o grande trabalho a ser executado, nem saber por onde começar, nem saber como fazê-lo, mas sabendo que tem que fazê-lo. Isso é autoconhecimento. Isso é você acreditar que pode ter ferramentas e que as suas ferramentas íntimas podem muito bem serem úteis no trabalho a ser executado. Afinal de contas, nós estamos aqui para crescer, para progredir. E ninguém pode progredir por você, ninguém pode progredir por mim. Todo o esforço, ele é válido pela sua vontade de entrar num compromisso e executá-lo. Por exemplo, se você quer ter um cargo melhor, se você quer ter um ganho maior, você tem que estudar, tem que continuar estudando, tem que se aprimorar. É assim que é a vida, e também é assim que é a vida espiritual. Então, muitas vezes nós estamos sozinhos, não porque ninguém possa nos apoiar, mas é porque faz parte do seu crescimento íntimo. Ninguém pode ser responsável pelo seu crescimento, a não ser você mesmo. E aqui continua o texto. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Então, quando João apresenta Jesus como sendo o Verbo de Deus, como sendo a luz, como sendo o principal construtor, Jesus, quando vem e está encarnado entre nós, ele começa um trabalho de desenvolvimento do amor e que ainda está em construção, porque nós vivemos num planeta que está na categoria de mundo de provas e expiações. Então, nós ainda somos imperfeitos e, através deste saber, nós estamos trabalhando em nós mesmos. Eu trabalho em mim, você trabalha em você e assim por diante. As modificações íntimas para nós nos tornarmos menos imperfeitos. Constantemente, a prática disso vai nos levar a uma condição de aprender o que é amor. E como que se aprende o que é amor? Servindo, mostrando que temos condições de servir a outras pessoas. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Muitas vezes nós temos que nos pegar, nos avaliar, porque às vezes um pouquinho que a gente sabe, a gente tem que saber passar para outra pessoa. A gente tem que entender como que a outra pessoa pode absorver aquilo que queremos passar. Mas a gente tem que entender também que cada pessoa entende de uma maneira. Não adianta eu falar com a Chiquinha de um jeito e do mesmo jeito falar com a Mariazinha. São pessoas distintas que pensam e sentem a vida de forma diferente. Aqui nós já estamos falando de como nos comunicar. Para quem estamos comunicando, nós temos que conhecer. Temos que pensar de que maneira falar para uma pessoa para que ela entenda. E nem sempre o fato da gente saber um pouquinho mais significa que a gente tem ascensão moral sobre a pessoa. Não. A gente apenas tem a informação. E a gente vai ver isso aqui no texto, nos chamando a atenção. Acima de todas as preocupações, Jesus buscou invariavelmente o bem em todas as situações, em todas as criaturas. Se você quer servir de verdade ao bem, olha o que diz aqui. A gente tem que olhar para as pessoas sem julgamento negativo. Porque julgar aquilo que falta na pessoa para ela ser uma pessoa melhor, isso é fácil. Até mesmo porque as pessoas são o nosso espelho. Quando nós observamos em alguém falhas,
Pode ser que exatamente por nós julgarmos essas falhas, elas também nos pertencem. Então, quando nós entendemos que as pessoas estão onde precisam estar, quando nós entendemos que as pessoas estão na condição que têm que estar, e quando nós respeitamos essas diferenças e olhamos para essas pessoas com amor e servindo, que é o que Jesus faz aqui, ele serve. Jesus, quando esteve, ele deu o exemplo, ele serviu a prostitutas, ele serviu a ladrões, ele serviu a pessoas que enganavam as pessoas, ele serviu. Por que que para nós é tão difícil de servir sem esperar que aquela pessoa tenha uma alteração da sua atitude? Porque servir a quem já começa no processo de mudança de atitude, isso qualquer um serve. Mas servir sem esperar retribuição, lembra que nós lemos lá no comecinho, quando fala do significado no dicionário Aulete, que você servir, né? Que o serviço é também você servir sem esperar retribuição. Mas a gente se pega sempre esperando a retribuição, não é? A gente quer, quando a gente vai servir, que a pessoa reconheça o nosso serviço. E não é esse o propósito. Até mesmo porque a gente está plantando também uma sementinha naquela pessoa. Talvez ela já esteja até com a sementinha plantada. Aí a gente está indo lá e regar com o nosso servir aquela pessoa. Porque nós estamos muitas vezes querendo mudanças imediatistas e não é assim que funciona. Há quantos bilhões de anos a Terra foi construída? Há quantos milhões de anos nós estamos reencarnando, reencarnando? Jesus não tem pressa. Deus menos ainda. Então, por que que nós temos que ter pressa em fazer com que as pessoas se modifiquem? Porque a gente conhece um pouquinho a mais? Vamos aguardar. Faça de coração. Continuando aqui, acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas, que foi o que a gente já até comentou. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não reprove as pessoas. Todo mundo erra. Você erra, eu erro. Todos nós cometemos erros. Por mais que a gente se esforce para não errar, muitas vezes a gente até erra conscientemente. Então, se nós queremos uma oportunidade de reajustamento, as pessoas também querem, mas cada um, como já falamos, está num processo de aprendizado. Uns aprendem um pouquinho mais rápido, outros nem tanto, e outros vão levar um bom tempo para entender aquilo que talvez você já entenda, talvez aquilo que você já começou a perceber. E muitas vezes a gente se pega cobrando isso até dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, querendo que um filho entenda perfeitamente como você entende, querendo que o cônjuge entenda perfeitamente como você entende. E não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. E acho que é esse o maior desafio quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos. É entender que servir, como diz aqui Emmanuel, que foi essa extração desse versículo, ela tem que ser feita da maneira que você nunca espere nada, mas que continue fazendo. E isso é por todo o tempo. Não é só o tempo que você possa estar dentro de um centro espírita, ou talvez alguém que esteja assistindo, que seja de uma outra religião. Não é só naquele tempo. É o tempo todo. É o tempo que você está no trânsito, é o tempo que você está no seu trabalho, é o tempo que você está com a sua família. Não se confiou a polêmicas inúteis.
Muitas vezes nós queremos servir ao bem, mas ficamos nos colocando em situações inúteis que não vai a lugar algum. Então, se as pessoas discutem e não temos como contribuir para que acabe aquela discussão, a melhor coisa é não entrar na polêmica, não é? Muitas vezes aí o silêncio ele se faz necessário, porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas pelas emoções. Ninguém pode resolver nada quando está com seu estado emocional alterado. Se você quer resolver de verdade alguma coisa, se você quer resolver de verdade um problema, nunca resolva sendo envolvido pela emoção. Se controle, se acalme, vá refletir qual a melhor maneira de resolver aquilo e quando tiver a ideia de como fazê-lo, faça de maneira sempre educada. Faça de maneira que você nunca perca a razão por ter mudado o seu estado emocional, porque a gente perde a razão. A gente fica nervoso, fala mais alto, né? Se irrita e aí a gente perde a moral. Não é assim que funciona. Jesus instituiu o reinado do Salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Eu estou rindo aqui e vou me justificar por quê. A gente tem muito disso, né? De querer fazer as pessoas entenderem uma lição, seja ela qual for, ou de ordem moral, né? Ou aquilo que é a experiência da vida nós aprendemos, mas a gente quer impor essas lições. A gente quer porque está escrito aqui no Fonte de Luz, porque está escrito na Bíblia, porque está escrito num dos livros da codificação, está escrito lá, a gente quer impor, e não é assim que funciona. Hoje, mais do que nunca, antes de algum tempo, até 10 anos atrás, até 10 anos, né? Foi prolixo agora, até 10 anos, você podia até falar, mas hoje, se você quiser realmente que aquilo que você fala impacte de maneira positiva em alguém, você tem que exemplificar. Não tem outro jeito. Se você quer que alguém possa ter oportunidade da reflexão, o que você fala é importante, mas o que você exemplifica é muito mais. Porque o que você é de verdade, as suas atitudes positivas, é que vão fazer com que essa energia de servir, essa energia amorosa de não saber e nem precisar saber para quem está servindo, é que faz a diferença. Quando você estende a mão, é a sua mão que recebe uma ordem e ela está manifestando aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então, muito mais do que palavras bonitas que funcionam, com certeza, senão vocês não estariam me assistindo, não é? Não estariam assistindo outras palestras. As palavras são lindas, maravilhosas, mas o que mais vai fazer com que essas palavras lindas e maravilhosas possam perpetuar no íntimo de cada pessoa que ouve é o exemplo. Então, se você quer servir ao bem, seja um bom exemplo. Ah, Edson, é difícil. Claro que é. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Não é verdade? Nós estamos aqui que exatamente para conseguir, através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação, esse entendimento. E aí, o exemplo, sim, vai ser valioso.
Porque os homens, quando eu digo homens, eu estou dizendo no sentido humano, homens, mulheres, sempre marcaram a história pelo que deram como exemplo. Você pode pensar em alguém que te deu ótimos exemplos práticos. E aqui a gente está falando do exemplo maior, que é Jesus. Ele é o guia. Jesus, nas palavras de hoje, é o nosso manual de instrução de como vencer nessa vida em todos os aspectos que ela nos propõe. E terminando, né, aqui, continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Novamente aqui, Emmanuel vem nos trazer nesse esclarecimento que nós temos que aprender não a solidão. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, para depois não falar que você entendeu errado. Ele não está falando que você tem que ser sozinho. Não está falando que você, para angariar recursos íntimos, você tem que ser sozinho. Não é isso. Mas está dizendo que o autoconhecimento, de saber quem você é, o que você precisa melhorar, o que você já conquistou, que você tem que ver. A gente brinca muito quando a gente fala disso, você tem que enxergar o copo meio cheio. Quantas coisas boas você já faz, mas não podemos esquecer que em muitos momentos nós estaremos sozinhos frente a servir o bem, que vai ser você com você mesmo. E aquele momento é seu, é aquele momento que você vai mostrar o que você aprendeu de verdade pelas atitudes positivas que você está fazendo. Então você estará sozinho naquele momento. Porque muitos podem estar ao seu redor e não estarem conseguindo o bem. Não importa. Não olhe os outros. Olhe se você consegue fazer o bem, ainda que esteja sozinho. Exemplo. Você sabe de alguém que está precisando de alguma coisa nessa quarentena? Se você conhece essa pessoa, então faça a sua parte. Às vezes a gente traz para o centro espírita, que o centro espírita ele é um lugar central onde vai distribuir, porque já tem uma bagagem de serviço, já tem experiência, já sabe quem vai atender. É assim que funciona, então a gente traz para cá uma cesta básica, a gente traz o que eles precisam para aquele momento, né? Que vai além da cesta básica. Pode ser um agasalho, pode ser alguma doação de algum produto, tipo uma geladeira, né? Um fogão. Mas se você conhece alguém que está precisando, por que você não faz sozinho isso? Se você sabe que a pessoa está precisando, você sabe onde ela mora, você sabe onde encontrá-la, leva você, sem esperar retribuição. Leva você. Às vezes não é só o bem material, às vezes é uma ligação, às vezes é uma visita, mesmo mediante a quarentena, às vezes é um sorriso, às vezes é uma atenção. E isso pode fazer toda a diferença. Se vamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Então, se a gente pode resolver a questão, vamos resolver na tranquilidade. Se a gente não pode, não vamos ser nós que nos dizemos espíritas os primeiros a providenciar que o mal se expanda através de palavras que não deviam ser ditas, através de atitudes que não deviam ser feitas, através até de injustiças. Não sejamos nós, que nós sejamos as vítimas, mas que nunca nós sejamos os algozes disso. Foge a sombra ao fulgor da luz. Olha só, encerrando aqui com essa frase. Foge a nós, foge a sombra ao fulgor da luz. Você pode brilhar.
Você pode brilhar de dentro para fora. Você pode brilhar com boas palavras, com ótimas atitudes, com ótimos exemplos. Se você souber disso, lembrando que Jesus nos ensina que você e eu somos deuses. Temos dentro de nós toda a força para expandirmos, para crescermos. Cada atitude sua, por menor que você possa julgar ser pequena, ela pode trazer um grande impacto quando ela é positiva na vida de alguém. E se você acreditar em você e começar a ter melhores pensamentos, melhores posturas na sua casa, no seu trabalho, no centro espírita, nas redes sociais, a luz ela expande e ela envolve e inibe que as sombras que simboliza a maldade no falar, que simboliza o julgamento, que simboliza atitudes negativas, elas são inibidas. Ninguém consegue falar mal de exemplos vivos, dados exemplos vivos e positivos. Ninguém conseguia, que conhecia Jesus, falar mal de Jesus. Ninguém que conhecia Chico Xavier conseguia falar mal de Chico Xavier. Podia até falar, não é? Mas o exemplo é muito maior. A gente vê o Divaldo Pereira Franco e o trabalho que ele fez. Tem gente que pode até falar mal, mas o trabalho e o exemplo é muito maior. Então alguém até pode falar mal de mim, pode falar mal de você. Mas se você souber colocar em prática e servir ao bem, nada disso vai fazer a menor diferença na sua vida. Porque uma vez que você descobre que servir, te sentir útil, vai te tornar alegre de verdade, a ponto de que qualquer dificuldade que você possa vir, você vai ver com outros olhos e vai conseguir superar muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Estou dizendo isso e é fato. Eu gostei muito de estar aqui na manhã de hoje com vocês. A gente faz aí um agradecimento mais a algumas pessoas. Me desculpe se eu não consegui ler todas que estão aqui. O Nilson está falando que é um prazer muito grande. Eu também agradeço muito. Edilaine, o Jaci também mandando mensagem, Ana Moura, Cibele, Maria Pontes, Aldeni, muito obrigado. E o Julião também. Ô, Julião, meu irmão, onde você estiver aí, um forte abraço para você. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade que nos foi dada nessa manhã. Mais algumas pessoas, Ana Paula, Maria Aparecida de Oliveira, olha que bacana, hein? Eu agradeço por todas as palavras que estão sendo ditas. E lembrando que o nosso maior exemplo é Jesus. E a gente tem que estudar sobre ele. Tem que entender, através desse estudo, como era a personalidade de Jesus, como ele via cada um de nós, como ele enxerga cada um de nós. E saiba você que quando você eleva seu pensamento a ele, ele vem para poder te responder aquilo que você merece como resposta, aquilo que você se esforça. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para superar as suas dificuldades íntimas. Então vamos seguir em frente, olhar para o próximo degrau, fazer todo o esforço para colocar nosso pezinho lá.
Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Agradeço mais uma vez a esta casa maravilhosa, o Consolador. Que todos tenham uma manhã maravilhosa, que aproveitem esse dia iluminado que se faz neste dia e que essa luz envolva sempre os seus pensamentos, para que sempre a razão esteja a seu favor para a resolução dos seus problemas, das suas dificuldades. E que essa luz brilhe intensamente em seus corações, para que o sentimento maior, o amor, seja sempre o nosso norte. Muito obrigado, que assim